é Os Criativos, seu podcast de escrita criativa. Um bate-papo de 20 minutos sobre escrever todos os dias. Eu deveria estar escrevendo, mas eu não tenho rotina. Não, brincadeira, gente. Eu tenho rotina sim, nós escrevemos todos os dias. É sobre isso que nós vamos falar hoje, a importância de escrever todos os dias. E nós vamos trazer algumas dicas também. Começando pelo Ângelo, que tem a melhor dica de todas. Qual é, Ângelo? Bom, a primeira dica para você escrever todos os dias é ouvir os Criativos. Isso sim, a melhor dica. Mas antes disso, vamos conhecer quem são os criativos, né? Vamos nos apresentar. Eu sou Camila Fogazzi. Eu sou Ângelo Neto. Eu sou André Martini. Eu sou o Matheus Braga. Eu sou Rafael Campos. Nós somos os criativos. Então vamos lá, nossas dicas e a importância sobre escrever todos os dias. Bom, o primeiro conceito que a gente quer introduzir aqui é a teoria da montanha, né? Que é o seguinte: escrever um livro não é uma jornada rápida, não é uma jornada que você vai desenvolver dentro de poucos dias. É uma empreitada que demora tempo, demanda bastante esforço, bastante trabalho. Você não vai conseguir escrever um livro inteiro no final de semana. Então, a teoria da montanha diz que o seu objetivo, que no caso é escrever uma obra, ou escrever um livro, publicar um livro, está no topo da montanha. E você vai precisar chegar lá. E você não é uma jornada de 10 passos, de 12 passos, de 1 hora. Então, cada dia você precisa estar mais perto daquele seu objetivo. Cada dia você precisa estar um passinho mais perto. E escrever todo dia, você sentar e escrever uma cena que seja, faz com que você esteja mais perto do seu objetivo. Então é isso. Todo dia, cada dia que você escreve, você está um passinho mais perto. Cada dia que você não escreve, você volta 2, 3 passos nessa sua jornada. Então a gente queria que cada um passar um pouco de como é o seu processo para escrever diariamente. Andrezão, qual que é o seu processo aí como é que você se mantém ativo, como você escreve todo dia? O negócio é o seguinte: o meu processo pode não servir para todo mundo, então eu vou dar um pouco da minha rotina, tá? Minha rotina é a seguinte: eu tenho um trabalho de home office, então eu tenho um tempo que me sobra de manhã. Esse tempo eu separo para fazer processamento de trabalho de escrita, planejamento e leitura. Dia sim, dia não eu leio, e nesses dias que eu não leio, eu faço o planejamento para a escrita do próximo dia. Então, eu estou sempre fazendo essa pequena rotina, assim. Basicamente é isso aí, não tem muito mistério. Bom, eu acho que, na verdade, essa rotina de escrita, de você escrever todos os dias, é a coisa mais importante que você pode desenvolver. Esse hábito é a coisa mais importante que você pode desenvolver. Realmente mudou o nível da minha escrita, ficar bastante tempo escrevendo ininterruptamente, sabe? As coisas ficaram mais fáceis, os processos ficaram mais fáceis. O que eu faço, geralmente, a minha rotina, o meu processo de escrita é... Eu também estou em trabalho de home office atualmente, por causa da pandemia. Nós estamos gravando esse podcast em 2020. E todo mundo que sobreviveu a 2020 sabe que 2020 não foi um ano muito fácil. Então eu iniciei o home office aí. Mas antes do home office eu trabalhava na rua, eu trabalhava externo. Então toda hora que eu parava, qualquer tempinho que eu tinha para parar para tomar um café ou entre um cliente e outro, eu estava escrevendo. E eu acredito muito que escrever, a parte de ter ideias, acumular ideias, é um processo contínuo, ou seja, eu tenho uma ideia, eu mando mensagem para mim mesmo ali para salvar essas ideias e tal, para mais tarde, mas nada substitui você sentar na frente de um caderno, no computador e escrever. Eu acho que esse é o processo mais importante. E o que eu faço é o seguinte: eu separo todo dia um tempo para eu escrever, preferencialmente 1 hora, mas nem sempre eu consigo dedicar esse tempo todo. Mas o importante é você ter esse objetivo de todo dia você separar um tempo. E você pode enganar o seu cérebro. Por exemplo, você chegar e falar: hoje eu vou escrever um capítulo do meu livro, o seu cérebro acaba te sabotando. Pelo menos o meu cérebro funciona assim, ele acaba te sabotando no ponto de vista de que é uma tarefa muito grande, é muito fácil você dar desculpa de que você não vai conseguir. Só que eu sento e falo assim: eu vou escrever uma conversa, um diálogo, uma cena, um parágrafo. E aí na hora que eu vejo, eu sentei para escrever e eu comecei a me empolgar e o negócio foi embora. E aí mesmo que não fique muito boa a minha cena, pelo menos eu tenho alguma coisa para arrumar, eu tenho uma coisa ali, uma ideia geral, e eu posso chegar num outro momento que eu não estou tão bom para escrever e eu consigo revisar essa cena. Então esse é o meu processo. Eu tento separar todo dia um tempinho, e eu queria reforçar a importância do que o André disse aqui também, que é a parte da leitura é uma das partes muito importantes nesse processo. A leitura diária faz você destravar, faz você ter ideias, faz você ir para frente aí nessa jornada de escrever um livro. Eu queria justamente reforçar o que o Ângelo reforçou em cima do que eu falei. Olha só. É justamente isso. É o reforço do reforço. O meu processo de escrita de manhã começa justamente relendo o que eu escrevi no dia anterior, porque daí eu começo a me empolgar com o que eu já estava escrevendo para dar o andamento da minha escrita.
né? E isso aí reacende o fogo, digamos assim, para começar a tocar ficha ali dar aquela escrita no dia que eu estou começando. E isso daí sempre é muito importante. Eu vou dar a palavra agora então para o Matheus aqui. Só para não aproveitar, né, no clima que o Ângelo estava falando, essa questão de eu vou escrever de enganar o seu cérebro, né? Vou escrever um capítulo hoje. O meu processo funciona, eu penso mais ou menos algo do tipo assim, tipo, a gente não pode planejar exatamente quantas palavras você vai escrever, né? Porque isso acaba te problematizando também. Então, tipo assim, eu não vou falar assim, vou escrever 1000 palavras por dia, eu vou escrever 500 palavras por dia. Não, senta e escreve, tá ligado? Tipo, o escrever é o que você precisa, não a quantidade de produção, nem a qualidade da produção, né? A prática de escrever, acho que é mais importante do que o resultado em si, né? Porque não o resultado do texto, mas o resultado que isso vai trazer para você no futuro. Está escrevendo, e isso é muito importante. Então, assim, no meu caso, né, não sei no caso dos outros, mas eu tenho um pouco de dificuldade de escrever muitas palavras, né? Então, o que eu faço normalmente é tentar escrever alguma coisa que seja, mínimo que seja, né? Uma dica que eu posso dar, né, que eu gosto, né? Às vezes, assim, tipo, tem dia que não rende muito eu escrever sobre o meu livro, sobre o que eu estou planejando naquele momento. Então, já até falamos no outro podcast sobre o livro Hobby como Artista, ele tem uma versão diário que é bem bacana porque ele te dá várias atividadezinhas assim que você pode tipo, pegar, abrir uma página qualquer no dia, e ele vai te propor um exercício legal que vai te forçar a escrever e que vai te ajudar nesse hábito da escrita diária, né? Então, no meu caso, quando eu não estou inspirado para escrever sobre o meu livro ou sobre um conto que eu queira estar trabalhando, eu acabo abrindo uma página qualquer desse diário e fazendo um exercício, né, que ajuda a gente a manter essa prática da escrita. Só para reforçar o que o Matheus falou, reforçando o que o André falou, e que estava reforçando o que o André falou, eu estava reforçando o que o André falou, então eu não lembro mais o que eu ia falar. Vem do reforço. Então eu reforcei tanto que eu esqueci de reforçar mesmo. A gente pode ir, Rafa. Uma coisa que é legal, principalmente depois dessa enxuvada de reforços, é que realmente o cérebro funciona muito com reforço. Tanto que um dos métodos mais funcionam é a repetição. Então, se você treina o seu cérebro na repetição, vou escrever hoje um pouco, amanhã mais um pouco, amanhã mais um pouco, amanhã mais um pouco, você está condicionando o seu cérebro na escrita. E com isso você vai pulando algumas etapas que às vezes se torna totalmente inconsciente. É a mesma ideia do dirigir um carro. Você primeiro aprende a mudar a marcha, apertar, enquanto depois, com o tempo, você vai dirigindo de uma forma muito, muito mais prática. Então, aqueles passo a passo que no começo vai ser um pouco mais chato. Nossa, eu preciso primeiramente pensar naquilo, depois construir aquele outro. Com a prática, você vai pulando etapas mentais e, na verdade, você não pulou, você apenas incorporou isso e se tornou uma coisa muito mais natural. Tanto que a minha rotina de escrita diária eu sempre tento ao máximo ir escrevendo a minha história todos os dias. Porém, naquele momento onde dá aquela travada, eu já, por ser um viciado em criação de mundos, eu vou lá, tento criar uma plantinha aqui que eu quero colocar, um bichinho ali, ou um clima lá. Pode não ser necessariamente que eu vá usar na história propriamente dita aquele world building que eu criei, porém, isso me dá estalos para, nossa, puxa, então se a minha cidade eu queria que fosse chuvosa, vou colocar uma cena mais densa ali, utilizando a sonoplastia da chuva que eu acabei de criar. Então, às vezes, você criando pequenas coisinhas, a ideia vai dando estalos para você desenvolver a sua história mais para frente. Ou até mesmo, puxa, não encaixa na minha história, mas vou criar um conto que eu achei legal sobre um ponto que eu peguei lá. Então, escrever todo dia é realmente muito importante, é muito legal, principalmente nessa questão de treino cerebral. Eu vou falar um pouquinho assim da minha rotina e de como isso surgiu para mim, né? Há um tempo, quando eu comecei a pensar em escrever, que eu falei, eu tenho uma história doida aqui na cabeça, vou botar isso para fora. Eu comecei a procurar alguns vídeos, algumas coisas no YouTube, alguns livros, e todo mundo falava sobre isso. Tudo que eu mais ouvia era escreva todo dia, tem uma rotina. Cara, isso me lotava de ódio, porque eu não tenho rotina para nada. Então, assim, eu sou extremamente bagunçada, eu não tenho rotina, não tenho horário, não tenho nada. E eu ficava assim, que escreve todo dia? Eu já escrevi um conto no dia todo, sabe? Tipo assim, eu já tirei um conto, escrevi um conto inteiro num dia, numa sentada ali e tal. E eu pensava assim, tem dia que eu escrevo uns 6.000 palavras, mas tem dia que eu não tenho uma palavra para escrever. Então eu achava que isso era meio que uma coisa que as pessoas tentavam impor,
e não tinha necessidade. Só que eu me travava muito, tinha um dia que realmente eu não conseguia escrever, eu via que isso para mim não estava dando muito certo. E eu acabei implementando uma rotina meio que sem querer. Eu vou trabalhar todos os dias e meu marido ele pega serviço 40 minutos antes de mim, então ele me deixa no meu trabalho e depois vai pro dele. Então eu fico cerca de 40 minutos no meu trabalho ali esperando dar a minha hora de trabalhar. E eu comecei a usar esse tempo para escrever. Falei, não, esse tempo agora meu é para escrita. E começou. E ali agora eu escrevo todos os dias, sábado e domingo eu faço uma outra rotina em casa, mas eu permaneço com a rotina. E acabou virando um hábito. E ele tá de férias, eu tô indo trabalhar sozinha, então eu poderia ir no meu horário de trabalho, que é 40 minutos mais tarde, mas eu não vou. Eu continuo indo mais cedo e chego lá e começo com o meu processo ali de escrita criativa todo dia. E isso para mim foi incrível, porque muita coisa que estava acontecendo antes, agora eu vejo que não está acontecendo mais, muitas travadas que eu estava tendo, e eu perdia muito o ritmo também, né? Eu via que num dia eu escrevia de um jeito, no outro dia eu escrevia de outro jeito, parecia outra pessoa escrevendo, e eu não conseguia manter aquele ritmo, não conseguia manter aquela pegada. E depois que eu comecei a implementar essa rotina e começar a seguir direitinho, eu vi que as coisas mudaram. E eu falei, realmente, o povo fala porque tem algum sentido mesmo, né? Faz sentido. Sim, eu acho que uma coisa importante é o senso de progresso também, né? Você vê que você está progredindo. Querendo ou não, você fazer todo dia, na hora que você termina uma semana e você vê que você tem um capítulo inteiro pronto, sabe? Na hora que você termina um mês e você vê que você escreveu, sei lá, 3, 4 capítulos, ou 3 contos, 2 contos, essa sensação de término das coisas também te mantém, né, na linha. E é muito legal você saber, acho que dá um senso pra gente de assim, eu não sei qual que seria o sentimento ao contrário da frustração, né? Porque, na verdade, quando a gente não tá conseguindo fazer o que a gente quer, você fica frustrado. Quando você fala, putz, eu quero ser um escritor, mas você vê que você não tá progredindo nesse campo, você fica frustrado. Empolgado. Exatamente. Empolgação, Exato. motivação. Então, isso, você escrever todo dia, você tá vendo que você tá se aproximando, você tá dando aqueles passinhos em direção à montanha. Então, isso te mantém empolgado, isso te mantém ali no caminho certo, sabe? Na trilha. E agora, para a gente poder... Agora que cada um deu mais ou menos um insight do que seria o seu processo e tudo mais, a gente queria trazer algumas técnicas aqui, né? Porque todo mundo quer fazer isso, todo mundo quer sentar e escrever todo dia. Só que às vezes você senta lá e fica um tempo na frente do computador e de repente o Facebook te chama, o Instagram te chama, e aí você acaba perdendo ali o ritmo da sua escrita e tudo mais, porque você fica ali alguns minutos, não consegue começar a escrever e aí você acaba deixando esse hábito para lá. Então a gente queria trazer algumas técnicas aqui para reforçar esse processo de escrita diária. Na verdade, tem uma técnica extremamente importante aqui, que é conhecida como a técnica Pomodoro. Não é nada a ver com molho, não tem nada a ver com pizza. Na verdade, tem a ver com um tempo que você vai tirar para si para fazer aquilo. Tá? O que é a técnica Pomodoro? Tem vários programinhas para celular, tá? Para computador também, enfim. Mas basicamente é o seguinte, a técnica Pomodoro, ela trabalha com um tempo de 25 minutos, no qual tu vai focar o teu tempo para fazer aquilo que tu te propôs. São 25 minutos escrevendo, 5 minutos de pausa para tu fazer o que tu quiser. Vai no banheiro, vai tomar uma água, vai tomar um café, volta, 25 minutos escrevendo de novo, faz isso 4 vezes. Na quarta vez, tu faz uma pausa de meia hora. Esse método, ele é utilizado para várias coisas, inclusive para o trabalho. Tem muitas pessoas, como na minha área de desenvolvimento de sistemas, que a gente utiliza esse método para poder focar, para poder programar direitinho, sem atender telefone, sem olhar WhatsApp, sem olhar Facebook, sem fazer mais nada. Tá? Sem olhar para o colega do lado, tu foca naquilo que tu está fazendo. Basicamente. Tá? Esse é o método Pomodoro. É uma técnica muito útil, muito fácil de fazer, porque tu pode pegar o timer, tu pode pegar o cronômetro do teu telefone, tu não precisa nem baixar o programinha. Tá? É legal do programinha porque ele já é configurado assim, para 25 minutos, 5 de pausa, 25 minutos e assim por diante. Tu pode regular também com os tempos que tu achar melhor, enfim. Mas basicamente é isso aí. Essa é uma técnica show de bola, tira e queda, que não, sabe, não tem falha. Tu foca naquilo que tu tem que fazer e sempre vai sair alguma coisa, porque tu te fecha do mundo, sabe? Esquece o resto que tá acontecendo em volta e foca naquilo que tu tá fazendo. Você sabe por que chama método Pomodoro? É porque tinha 2 caras conversando e eles eram fãs de Harry Potter. Aí um falou assim, qual
Coisa do quadribol que você mais gosta. Outro, como? Adoro! Meu Deus do céu. Bado. É isso. O lado bom é que a gente não é um podcast de humor, tá, gente? Então a gente para a próxima técnica aqui. Eu tenho que falar que eu uso o método Pomodoro, eu pessoal particularmente uso. Em tempos agora de home office é uma coisa que eu uso inclusive no meu dia a dia, no trabalho. Mas eu também uso para escrita. Eu geralmente separo 1h e meia para escrita e eu uso o método Pomodoro e ajuda muito. Só de ter o fato do cronômetro ali, você fala, tá, por esses 25 minutos aqui eu me comprometi a escrever. Independente se eu estou conseguindo escrever ou não, se eu estou colocando as palavras na página ou não, eu estou sentado ali aquele tempo e aí até por falta do que fazer você acaba começando a escrever. E escrever é uma coisa engraçada, que assim, às vezes a resistência é você começar a primeira frase, depois que você começou a colocar ali, as ideias começam a fluir e o bagulho vai se derramando no papel. E é essa a importância de você escrever todo dia, porque você senta lá e você rompe essa barreirinha de escrever um pouquinho, e aí naturalmente você vai se empolgando e entrando naquele mindset de escrita. Outra técnica que eu queria trazer aqui, que é uma técnica que eu uso bastante, são metas diárias. Eu sou um cara que eu funciono muito com metas. Se eu não tiver metas, eu dificilmente sou produtivo. Só que o problema das metas é que ela é uma faca de dois gumes. Às vezes, se você fizer uma meta muito grande, você falar, eu vou escrever um livro no final de semana. Você sabe que você não vai conseguir. Não é uma meta factível. Então, na hora que você sentar lá para fazer, você já não está buscando a meta. Você já sabe que não vai conseguir bater aquela meta. Então, essa meta não presta para nada. A ideia é você se conhecer e você começar a colocar metas reguláveis para você. Então, você fala assim, tá, por exemplo, eu sou um cara que eu consigo escrever 7.000 palavras numa semana. O Matheus já é um cara que escreve menos. Ele escreve menos em quantidade. Mas eu preciso fazer muito mais passagens editoriais depois. Eu preciso revisar muito mais o meu texto. Enquanto o Matheus, por mais que ele demore mais e a contagem de palavras dele seja menor, ele já sai com um texto muito mais limpo. Então, são metas diferentes para mim e para ele. Se ele conseguir fazer 2.000 palavras bem feito, ele cumpre a meta dele. Enquanto eu, para cumprir a minha meta, tem que ser 7.000 palavras. Então, a técnica que eu quero trazer para vocês estabeleçam metas para vocês, mas se conheçam e não se prendam pela meta que você colocou. Se você achou que aquela meta está muito longe, vai lá e diminui. Se você achou que você está cumprindo muito fácil, você sabe que você pode se puxar um pouco mais, então vai lá e aumenta. Então são duas técnicas aí que ajudam bastante aqui o nosso pessoal, que são as metas diárias e o método Pomodoro. Agora o Matheus tem um exercício aqui para passar para a gente, porque a gente está ficando sem tempo nesse episódio já. Para terminar, então, vamos sugerindo o exercício. A ideia hoje é, como eu já falei do hobby como artista, né, e do diário, que eu falei que eu gosto de fazer as atividades dele. Uma das atividades que ele sugere, o que a gente está propondo aqui para vocês hoje, é o desafio de 21 dias. O que significa isso? É você tirar um tempo do seu dia, em 21 dias seguidos, você se propor a escrever diariamente, nem que seja 25 minutos, né, dentro do método Pomodoro, como o André sugeriu, você se propor a escrever durante 21 dias seguidos, né? Assim você vai poder atingir melhor as suas metas, como a gente está discutindo aqui hoje, e poder alcançar os seus objetivos, né? A ideia é se propor escrever todos os dias. Sim. E uma curiosidade é que 21 dias é o tempo provado pela ciência de que você transforma uma ação em um hábito. Você fazer uma coisa por uma semana, isso é uma ação. Você fazer a mesma coisa durante 21 dias seguidos, isso se torna um hábito. E aí você já incorpora na sua rotina. Por isso o desafio são 21 dias. Separa esses 21 dias, senta para escrever, nem que seja os 25 minutinhos. Então eu acho que a gente pode encerrar o episódio por aqui. E é bom você já começar o seu primeiro dia dos 21 aí. E tá na hora de você escrever.